Vencendo vem Jesus. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia. Chegamos ao dia 5 dos 10 dias de oração. Estamos utilizando esta revista Rumo ao Lar, os segredos da vitória final. Hoje estudaremos um tema intitulado Vencendo as armadilhas de Satanás. Eu quero sugerir 2 capítulos do livro Grande Conflito para que você possa estudar, se você tiver tempo, se desejar se aprofundar no tema de hoje. É o capítulo 30, intitulado O Pior Inimigo do Homem, Como Vencê-lo. E o capítulo 32, Os Ardis de Satanás. A história de introdução vem falando de um governador em Kolhapur, que de dia ele era polícia e de noite ele era ladrão. E ninguém conseguia desconfiar, não é mesmo? Satanás, ele se apresenta como um anjo de luz. E ele é de fato um anjo de luz, mas é um anjo de luz falso, que está cheio de trevas. É um terrível enganador. É um ser maligno que só quer o seu mal. Eu fico pensando, se você fosse colocado na nave espacial rumo a Marte e dissessem para você, olha, Marte é um país desabitado, você será um astronauta, você ajudará a construir algumas edificações, vamos começar uma colônia em Marte. Só que tem um problema. Existe um animal terrível, terrível, terrível. E aquele animal, ele é diferente de todos os animais aqui na Terra. E esse animal existe lá em Marte. Se você não vigiar, se você não se aperceber, aquele animal pode devorar toda a tripulação. E aí? Você iria para Marte? Eu inventei essa história aqui agora, mas poderia ser para a floresta amazônica, para a floresta do Congo, para qualquer lugar. Você ficaria sem vigiar a porta da sua casa, a porta da sua barraca. Você ficaria sem realizar o procedimento de segurança? Tenho certeza que não. Agora, e se eu lhe dissesse que existe um extraterrestre? O nome dele é Lúcifer, era um querubim da guarda, um anjo poderosíssimo. E tudo que ele pensa é destruir você. Inclusive, alguns dos seus auxiliares estão aqui, me vendo pregar. Estão aí, vendo você na sua casa, tramando como será amanhã. Como ele fará você pecar. Ele é real. Satanás quer que nós acreditemos que ele não existe, mas ele é real. Um ser muito sábio, um ser muito elevado, o qual nós não podemos enfrentar. Só podemos derrotar as armadilhas de Satanás, mediante o auxílio divino. Eu quero começar com o texto de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Um dos ardis de Satanás é ter falsos pregadores, falsos líderes, falsos mestres. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele pode aparecer na forma de um espírito desencarnado, na forma de uma pessoa ou na forma de um anjo de luz e enganar você. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Esses ministros podem ser anjos ou podem ser homens que servem a Satanás. Ele está o tempo inteiro querendo nos enganar, o tempo inteiro colocando armadilhas no nosso caminho. Se não ficarmos atentos, nós seremos trucidados por esse ser muito mais inteligente que nós. Veja o texto que aparece aqui no livro Grande Conflito, página 508. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras que os separam do mundo. O antigo Israel foi enredado no pecado quando se aventurou à associação proibida com os gentios. De modo semelhante, se transvia o Israel moderno. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo Coríntios 4:4. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo
são servos de Satanás. Querido amigo, seja sincero com você mesmo. Você tem sido um decidido seguidor de Cristo? Ou por vezes você está um mais ou menos seguidor de Cristo? Um duvidoso seguidor de Cristo? Pedro não estava um decidido seguidor de Cristo. Pedro era um seguidor de Cristo, mas estava seguindo a Jesus de longe. Judas era um discípulo de Jesus, mas permitiu que a cobiça entrasse no seu coração. Permitiu a obra do anjo mau na sua mente. E ele traiu Jesus. E depois suicidou-se. Todos dois agiram como ministros do diabo, Pedro e Judas. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus como? Derribando as barreiras que os separam do mundo. Quando Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, Balaque mandou chamar a Balaão. E ali Balaão abençoou o povo e Balaque falou: eu não vou pagar nem dinheiro a você. Só que Balaão, cheio de ganância, falou assim: eu sei como derrotar o povo de Israel. Nós apenas precisamos fazê-lo pecar. Enquanto ele não pecar, aquele povo é invencível. Mas quando ele pecar, eles perdem a proteção de Deus. Então, eles promoveram música, festa, dança, mulheres seminuas e fizeram os israelitas praticar adultério e fornicação. Ficaram enfraquecidos, não tinham mais a proteção de Deus. É assim que Satanás quer fazer com o povo de Deus hoje. É assim que ele quer fazer com a igreja adventista. Baixar o padrão das músicas, para que as músicas se pareçam com as músicas daí de fora, das outras igrejas, dos artistas famosos. Mudar o vestuário. Um judeu era prontamente conhecido, tão logo fosse avistado. Assim também, um cristão deveria ser prontamente reconhecido pela sua vestimenta. Mas, muitas vezes, as pessoas não sabem nem que somos crentes. Os padrões de evangelismo, os padrões de alimentação têm sido baixados. E aí o que acontece? Essas barreiras que nos separam do mundo são para nossa proteção. E a armadilha de Satanás é deixar essa linha divisória turva, sem nitidez. E quando nós nos misturamos, perdemos a proteção de Deus e somos vencidos. Próximo texto. Grande conflito, página 509. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo a Cristo. Querido amigo, esqueça essas ideias malucas de evangelismo tirado da cabeça de não sei quem, história da carochinha, que não possuem um assim diz o Senhor, que propõe ser relevante aos mundanos. Como? Se misturando com eles, se parecendo com eles, se vestindo como eles, cantando do mesmo jeito que eles. Isso é um engano satânico, uma armadilha para os últimos dias. O povo de Deus deve andar segundo o assim diz o Senhor, e não segundo o assim diz o doutor. Aqui no livro, é um livro que eu estou estudando durante esse semestre, Evangelismo, nós temos o assim diz o Senhor para práticas, métodos e estratégias de evangelismo. Agora, muitas ideias têm surgido para sermos relevantes. E aí vamos nos parecendo com o mundo, até perdermos completamente a nossa relevância. Somos relevantes apenas quando somos separados e distintos. Se nos conformamos totalmente com aqueles aos quais desejamos salvar, então eles olharão para nós e dirão: vocês são como nós. Não há diferença. Conversamos da mesma maneira, nos vestimos iguais. Para que eu devo mudar se você é igual a mim? Então, essas práticas
modernas de evangelismo, que não estão baseadas em nada, elas não convertem o mundo a Cristo, mas convertem a igreja ao mundo. Muito cuidado com isso. O povo de Israel tropeçou prestes a atravessar o Jordão. E o povo de Deus nos últimos dias pode ser vítima do mesmo engano. Satanás, ele dirige os seus anjos para que lacem suas ciladas especialmente sobre aqueles que aguardam segundo o advento de Cristo e se esforçam por observar todos os mandamentos de Deus. O grande enganador diz: devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, revela também o ministério de Cristo no santuário celestial e revela que a última obra para a salvação do ser humano está seguindo adiante. Conservem nas trevas a mente do povo até que esta obra termine e teremos conseguido ganhar o mundo e ganhar também a igreja. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 472. Mais uma armadilha. Satanás não está tão preocupado com os que são seus decididos seguidores, mas ele tem armadilhas especiais para os guardadores dos mandamentos de Deus. Agora, como resistir? Tenho mais alguns slides. Grande conflito, página 510. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que a busquem. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Está prestando atenção no texto? Se você não abrir a porta, Satanás não pode derrubá-la, nem chutando, nem com pé de cabra. Sem o seu consentimento, ele não tem morada no seu coração. Sem a sua permissão, ele não pode fazer você pecar, porque Cristo em nós, a esperança da glória. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Ele pode angustiar, mas não pode contaminar. Ele pode causar agonia, mas não aviltamento. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Satanás quer hoje que você acredite que não é possível vencer, que não é possível abandonar o pecado, que você poderá praticar e praticar a desobediência até a volta de Jesus. Isso é um erro, isso é uma mentira. Ele está querendo fazer nós chegarmos a uma conclusão completamente oposta ao que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz: sede vós perfeitos. E ele quer que nós raciocinemos, e aí vamos concluir que não é possível ter um caráter perfeito mediante a graça de Cristo. Perceba, às vezes há expressões na Bíblia, falamos sobre isso, lá naquele vídeo sobre o estilo de vida adventista, está aqui no canal. Você pode utilizar esse livro na sua igreja. Está aqui no final da revista o artigo, você pode estudar. Há um detalhe aqui onde está escrito assim, ó. Estou lendo na página 37 da nossa revista. Temos um perfeito livro guia. O Senhor nos falou, e sejam quais forem as consequências, devemos receber sua palavra e praticá-la na vida diária. De outro modo, estaremos escolhendo nossa própria versão do dever e fazendo exatamente o oposto daquilo que o nosso Pai Celestial nos mandou fazer. Por meio do raciocínio humano, chegamos ao oposto do que está na Bíblia. Às vezes está na Bíblia assim, vou dar um exemplo. Não é para fumar maconha. E aí Satanás, com as suas artimanhas, faz com que o intérprete leia. Veja bem, aqui na verdade existe uns tabletes acadianos
que esse não é absoluto, esse não ele é relativo. E também aqui os pagãos tinham o costume de fumar maconha e atrapalhavam o culto. Então o povo de Deus, se fumasse maconha, poderia estar assim se relacionando com aqueles costumes dos pagãos da época. Mas hoje não há pagãos, hoje não haveria problema. Então, né, aqui está a conclusão, é que hoje pode fumar maconha. Jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus em prol da tradição. O texto bíblico está, não é para fumar maconha. Estou dando um exemplo. E aí, o intérprete de teologia faz 1001 malabarismos, e no final conclui que, pode fumar maconha. Aí o texto bíblico, às vezes diz, sede perfeitos. Aqui no sentido de um caráter perfeito. São os atributos do caráter de Deus. Tudo bem? Não são os atributos físicos. Os atributos físicos, perfeição física, apenas na glorificação. Mas é o caráter. Aí a pessoa lê, é para ser isento de culpa, irrepreensível, perfeito, santo. Aí a pessoa conclui assim, né? Não é para ser irrepreensível, não é para ser perfeito. Ele chega a uma conclusão completamente oposta ao texto bíblico. Isso é uma armadilha de Satanás. Vejamos o próximo texto. Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Meu querido amigo, quando foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Quando foi a última vez que você orou? E não é orar uma vez, é todo dia. Não é todo dia, são várias vezes ao dia. Principalmente de manhã, ao meio-dia e de noite. Quantas vezes você já foi vencido por Satanás? Quantas vezes eu já fui vencido? Sabe quando acontece? Quando acordamos tarde, nos apressamos para fazer as coisas de manhã, estamos atrasados e não deu tempo de fazer o quê? O culto pessoal, o culto familiar. Todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Ele fica calmamente, pacientemente, esperando, nenhum ataque, até que você negligencie a oração. E alguns estão negligenciando a oração por dias, semanas, sem abrir a Bíblia. Estão se tornando presas fáceis de Satanás. Muito cuidado, meu irmão. Sem oração, diz a revista, ninguém está livre de perigo, nem por um dia ou uma hora sequer. De forma especial, devemos suplicar ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra. Não podemos sequer estudar a Bíblia sem oração. Eu gostaria de mais uma vez, irmãos, estamos aqui na semana dos 10 dias de oração, mostrar esse livro, Movendo o Braço do Altíssimo, Como Orar Segundo a Vontade de Deus. É um manual de oração, veja que livro bonito, todo em papel colchê. Ele tem aqui imagens sobre oração, aqui Jesus orando. Nós temos outra imagem aqui, Satanás diante da cidade santa, e tudo explicado aqui, alguns capítulos no início sobre a nossa vida devocional, a necessidade de fazer culto, a liturgia, aqui como as várias pessoas oraram na Bíblia, um exame da oração de todos e também a oração no grande conflito, a oração centrante, uma armadilha de Satanás que está aparecendo aí. Está aqui um livro para você tirar a sua vida de oração ali, que está parada, que está na UTI, colocar a sua vida em dia, colocar a sua vida de oração, né? Como se fosse uma pessoa aí fazendo maratona todo dia. O que é oração centrante? Esse livro está na editora luzdumundo.com.br. Eu vou deixar o link aqui, o primeiro link na descrição. Oração centrante, vários outros meios de hipnose aí, envolvem assim. A gente só pede na oração. Na oração a gente fala e nunca ouve a voz de Deus. Tem que ficar, fazer silêncio, meditar. E onde foi que alguém viu isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Onde alguém viu isso no espírito de profecia? Uma oração que não se pede. Existe alguma oração na Bíblia que ninguém pede?
Estão defendendo aí uma oração, olha, agora nós não vamos pedir. Agora é uma oração só agradecendo. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia, e as orações que nós somos ensinados aqui na revista é a ordem da oração: agradecimento e louvor, confissão do pecado, orando com a palavra, intercessão e os pedidos pessoais. Essa é a ordem da oração. E se você vai para esses movimentos de oração centrante, aqui tem uma explanação sobre essas armadilhas de Satanás, hipnoses, né? Exercícios de coach, PNL na hora do culto. Nós seremos vencidos. Paulo falou a Timóteo: prega a palavra, instrui, adverte, quer seja dentro de tempo ou fora de tempo. Veja o próximo texto. Esses textos estão naqueles capítulos que eu sugeri ao princípio. O pior inimigo do homem é ousadias de Satanás. Olha lá. A opinião de que não é de consequência alguma o que os homens creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Vou deixar a doutrina para o pastor. É tão complicado saber esses detalhes de 2.300 tardes e manhãs, ressurreição antes do milênio, ressurreição depois do milênio. Eu não entendo muito bem essas parábolas de Jesus, essas profecias de Isaías, Apocalipse. Querido amigo, Satanás sabe que a verdade, recebida por amor à mesma, santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente a procurar substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. As doutrinas são importantes. As doutrinas afetam o nosso estilo de vida. O estilo de vida adventista tem mudado nas últimas décadas porque, primeiramente, a doutrina mais importante, a doutrina da justificação, tem mudado na compreensão de muitos. Não uma doutrina da justificação à luz do santuário, à luz do ministério de Cristo no santuário celestial, à luz do juízo. Não, uma doutrina da justificação evangélica tem invadido a igreja. E agora as pessoas pensam que a santificação não é importante, que estilo de vida não importa para a nossa salvação e para o nosso bem-estar eterno. E é por isso que, uma vez absorvida uma falsa noção de justificação, de santificação, leva a um procedimento baixos padrões no estilo de vida. O que nós cremos repercute em como nós vivemos. Veja outro texto. O povo de Israel era nesse tempo fiel a Deus, e enquanto permanecessem em obediência à sua lei, nenhum poder na terra ou no inferno poderia prevalecer contra eles. Mas a maldição que a Balaão não foi permitido pronunciar contra o povo de Deus, conseguiu finalmente trazer sobre eles, seduzindo-os ao pecado. Ao transgredirem os mandamentos de Deus, separaram-se então dele, sendo deixados a sentir o poder do destruidor. Meu querido amigo, quando nós pecamos, nós perdemos a nossa proteção divina. E quanto mais violamos os mandamentos, vamos ficando mais e mais frágeis, suscetíveis a mais enganos de Satanás. Há um tempo atrás eu encontrei um jovem transtornado. Ele havia tentado suicídio. E depois de me contar a sua história, eu fiz um resumo para ele do Evangelho. Ele não tinha domínio próprio. Ele estava destruindo os seus relacionamentos. Ele estava com depressão, com alguns transtornos. E ele ingeria muita bebida alcoólica, ingeria os remédios. E eu disse para ele que existe um meio de controlar as ações. Que existe um meio de manter o domínio próprio. E ele me perguntou como. Eu sugeri que ele lesse os evangelhos, que ele lesse todos os dias a Bíblia e que ele também orasse. A nossa conversa durou mais de horas. Só que ao apresentar o evangelho, eu vi que a paz retornou ao semblante dele. Ele vislumbrou uma esperança de que existe um poder maior
que vai entrar dentro de você e vai impedir que você seja escravo de Satanás por mais um dia sequer, porque Satanás, agora que você recebe o poder de Deus, que você está guardando os mandamentos, você se torna indestrutível, não impecável. Impecabilidade não existe. Satanás e Adão pecaram no paraíso com a natureza perfeita, mas mediante a graça, você se torna indestrutível. Ele não vai conseguir destruir o seu caráter. Ele pode tirar a sua vida, se Deus autorizar, mas ele não pode fazer você pecar. Você não vai mais ceder ao vício do homossexualismo. Você não vai mais ceder às paixões secretas. Você não vai mais ceder ao vício da fofoca. Você não vai mais ceder às fraquezas dos pensamentos tortos. Você não vai mais ceder ao vício da bebida. Você não vai mais ceder ao vício do cigarro. Você não vai mais ceder ao vício de falar mal, ao vício da impaciência, ao vício da violência. Se o Filho do Homem te libertar verdadeiramente, você será livre. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Leia sua Bíblia todos os dias. A esperança. Você será tão feliz quando você ver que você está vencendo as suas fraquezas. Mas você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você precisa estudar as doutrinas em detalhes. Hoje em dia há muita ênfase na parte emocional. Mas nós precisamos agora fazer um resgate da parte racional, teológica, doutrinária da Bíblia, vida de oração. E certamente você vencerá as armadilhas de Satanás. Você e a sua casa triunfarão e estarão de braços abertos quando Jesus retornar. Satanás será então finalmente aprisionado e depois destruído. Eu e você poderemos cantar glória, glória, aleluia naquele dia de vitória. Se você tem esse desejo, ajoelhe-se comigo e vamos orar. Pai Santo, obrigado porque o Senhor nos revela os enganos de Satanás. E obrigado porque na sua palavra existe a promessa de guardar os textos da Bíblia no coração para não pecar contra Ti, para vencermos aquilo que nos destrói, aquilo que nos deixa tristes, para vencermos aquilo que nos deixa culpados, para que Satanás não tenha mais nenhum prego no nosso coração a fim de ficar nos acusando. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes não fizemos o culto, saímos de casa apressado, fomos dormir vendo o celular e não fizemos a nossa oração. Por favor, nos perdoe. Pedimos aqui oração pela união do povo de Deus, para que possamos estar unidos em doutrina e em um só Espírito, e para que nos envolvamos em abreviar a volta de Jesus. Se alguém aqui prisioneiro de algum anjo mau, se alguém aqui se entregou a algum feitiço, se alguém aqui está sob o poder das trevas, que o Senhor liberte esta pessoa neste momento, que ela coloque tudo de Satanás para fora de casa e que mediante o apego à Bíblia e à oração, Satanás não tenha mais poder na vida dela. Oramos pela libertação em nome de Jesus. Amém. Você está livre pelo poder de Jesus. Jesus não te condena. Ele diz, vá e não peques mais. Que a paz de Jesus esteja no seu coração neste dia. Amém.